enfrentando a cultura, dias de enfrentamento, de embate entre a cultura e o discípulo de Cristo. Vamos ler alguns versos das Escrituras, passear um pouco pela Bíblia, para a nossa edificação nesta manhã, quando pensamos sobre o contraste entre a vida cristã e muitos valores que estão sendo adotados pela cultura à nossa volta. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, depois no Salmo 19 e no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25. Mas antes, aquele verso que já temos lido, que nos chama ao posicionamento diante da cultura e dos valores que estão à nossa volta. Romanos 12, 1 e 2 dizem: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O chamado aí está, nos apresentarmos em sacrifício vivo, isto é, através da nossa mente transformada, e não então nos amoldando ao padrão, aos valores deste mundo, mas nos transformando pela renovação da nossa mente. E agora então Gênesis capítulo 1. Não vou ler, não vou abrir as escrituras aqui, mas vamos recordar Gênesis 1:1, fundamental. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora, Gênesis 1, 26 até 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E agora, no capítulo 2, o verso 9 diz: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15 a 17 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O verso 9, mais uma vez, diz: fez nascer Deus do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No verso 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. No verso 16, Deus ordena ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O Salmo 19, versos 1 a 4, diz o Salmo 19: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Verso 1, mais uma vez: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos.
E agora no Novo Testamento, Romanos capítulo 8, versos 18 a 25, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, por isso carta aos Romanos. Grande exposição do Evangelho é a carta de Paulo aos Romanos. E agora chegando no capítulo 8, no verso 18, ele vai dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Diz o apóstolo Paulo aqui: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. No verso 21 ele diz: a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. No verso 22 ele vai dizer: sabemos que toda a natureza criada geme até agora. E ele no verso 23 diz: estamos esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esta é a palavra do Senhor. Ecologia, palavra do dia, palavra de ordem do dia. O que é ecologia? É o relacionamento entre os seres vivos, e não somente entre os seres vivos, mas é o relacionamento deles com o seu ambiente inorgânico, bruto. Isso é ecologia, uma ciência que explode nos nossos dias e é alvo de discussão, argumentos e até embates na cultura, no mundo atual. E aí, então, nós estamos no meio de uma cultura preocupada com a ecologia e abordando o tema de diversas formas. Há alguma implicação para nós? Como é que nós devemos ver isto? Nós devemos pensar, olhando todos esses textos das Escrituras e pensando no termo ecologia, devemos pensar em termos de criação desfrutada. Isto mesmo, a criação deve ser desfrutada por nós como crentes em Cristo Jesus. E então, quando nós olhamos a palavra de Deus, como é que ela nos orienta diante dessa questão? Simplesmente desfrute da criação. Desfrute da criação. Para isso é preciso rejeitar o mundo equivocado. Eu quero dizer, rejeitar a visão equivocada de mundo. Está aí na cultura visões equivocadas sobre o mundo. O que é o mundo? Pensamos em ecologia, quando pensamos em ecologia, pensamos no mundo todo. Isto é o planeta, a Terra, nosso lar planetário. Então, como que devemos ver esse mundo? Qual é a definição dele? Qual é a constituição e a natureza? Na nossa volta e na discussão da ecologia atual, é equivocada as visões de mundo que nós encontramos. Qual a justificativa para a ecologia?
Qual a justificativa? Depende da definição. E aí há diversas formas de se defendê-la, a partir, dependendo da definição que se adota. É muito falado, por exemplo, da teoria Gaia. Vem lá do pensamento grego, a deusa Gaia, simbolizando a Terra, e a Terra como uma deusa. E aí um cientista, há pouco tempo atrás, alguns anos passados, desenvolveu também a teoria Gaia, aí já tentando usar as explicações do relacionamento, conforme entendemos nos nossos dias, dos organismos, do mundo, etc. Mas existe então esta ideia da Terra Gaia, esse organismo único, é um sistema orgânico, metafísico, e através disso tenta-se explicar e direcionar o relacionamento nosso com todo mundo, o mundo nosso onde vivemos e também entre as partes do mundo. Mas esse sistema orgânico, então, é uma coisa só, é um organismo só. E aí nós somos vistos como pequenas partes que completam um organismo todo. É uma ideia, um conceito errado e com todos os problemas, apesar de ter sido proposto até como uma teoria científica pelo Lovestock, o cientista Lovestock. É rejeitada por muitos porque há implicações complicadas nisso aí tudo, ir a esse ponto de transformar o planeta num organismo único. Mas também está presente entre nós algo que é muito antigo, a ideia, o pensamento religioso e visão de mundo chamado de animismo. Animismo é algo que os povos primitivos adotavam. E, por exemplo, tribos no Brasil, na sua cultura original, pensam em termos de animismo. E o que é animismo? O físico, o mundo todo, o físico tem alma, é espiritualizado. Então, ao espírito da árvore, ao espírito da pedra. E é interessante que nesses encontros todos de pensadores, cientistas e esses que querem controlar o mundo, esses clubes que estão por aí, como inclusive Davos, quando eles discutem ecologia, é muito comum a presença de representantes dos povos primitivos, e eles lá fazem alguma manifestação animista, algum ritual que tem como pano de fundo a visão animista, e são aplaudidos nesses grandes grupos internacionais nos seus encontros. Certamente não podemos dizer que a natureza tem um espírito e uma alma à luz da palavra de Deus, e mesmo qualquer concepção a parte da palavra de Deus que justifique isso é complicado. Mas há também a visão popular muito dominante hoje em dia, chamada de panteísmo. Isto é, o que é panteísmo? Deus é tudo, tudo é Deus. Então esse monismo, agora não na ideia da Terra Gaia como único organismo que existe aí, mas como uma dimensão divina, esta unidade divina, nós todos então nas nossas particularidades e todas as particularidades do mundo, é um estado de ilusão e imperfeição, precisa ser abandonado até que voltemos a esta unidade, existir um só e não mais particularidades. E então se abraça o panteísmo hoje em dia, através de muitos esforços de buscar-se uma reintegração com o universo. Mas o alvo do panteísmo é eu, enquanto indivíduo, sumir, desaparecer. E há uma ilustração que se usa muito, que é como se uma gota d'água caísse no oceano. Então ela não é mais, agora ela pertence a um todo. E que o nosso alvo como vida é isso. E aí tentam buscar uma justificativa para a ecologia numa visão panteísta, mas que é problemática também, porque elimina toda a particularidade e inclusive o ser humano fica reduzido a nada, porque enquanto indivíduo e criatura, na nossa visão bíblica, eles diriam, é uma ilusão. Mas há a visão de mundo extremamente materialista, apenas o físico. O cientismo adota esta visão. O cientismo, isto é, aquela proposta de que a ciência tem a última palavra sobre tudo e em todas as coisas e vai resolver tudo. Ela é totalmente redentora e ela é, então, o que explica através da nossa razão todas as questões por si mesma. E aí, então, uma visão materialista da vida, do ser humano. O ser humano é apenas matéria, é apenas
um relacionar da eletricidade com a química, é simplesmente uma coisa física e acidental. Diante aí do universo todo físico aconteceu, o ser humano aconteceu a vida. Então alguns tentam ver o mundo desta forma, pensando na direção em que surge o termo natureza. Nós podemos usar o termo natureza para explicar o nosso ambiente, o nosso planeta, ou definir, identificar, mas temos que tomar cuidado, porque na verdade, especificamente o termo natureza está falando de que tudo é natural. O que quer dizer com isso? O acidente. É tudo um acidente, aconteceu. Naturalmente as coisas acontecem. Como é que surgiu o ser humano? Naturalmente. É um acidente, foi dando certo aí, ou foi levado para essa área. Como é que surgiu a vida? Como é que surgiu o universo? Naturalmente. Então esse conceito de natureza que está nessa visão materialista, é uma visão de mundo também, que está entre nós. Mas esse conceito de natureza é complicado. Aliás, Darwin, autor do famoso livro Origem das Espécies, no capítulo em que ele fala sobre a seleção natural ou sobrevivência do mais forte, é o título desse capítulo, ele vai colocar uma frase interessante. Ele diz: é difícil evitar o personificar do termo natureza. É difícil evitar o personificar do termo natureza. O que ele está dizendo? Você está assistindo lá um daqueles programas sobre natureza, naturalista na televisão. Há muitos canais aí, a cabo especialmente, que são especializados nisso, ou muitos têm esses programas. Mostrando lá a vida animal, o mundo, como é que é o negócio. E aí vai lá então a narrativa do programa falando, e você de repente percebe e diz assim: porque a natureza fez isto, a natureza fez aquilo, e passa batido. Ora, a natureza fez, então você está dizendo para mim que existe um ser, natureza, que faz as coisas? Porque se não existe um ser, então ninguém faz nada. E você percebe que o Darwin já lutava com esse problema, porque você olha as coisas, e quando você começa a descrever, você de repente é traído na sua visão materialista e personifica natureza. O que é a natureza? Essa que faz as coisas, quem que é ela? Que criou, porque a natureza adaptou esse animal assim, a natureza levou as coisas. Quem é essa natureza? A verdade é que o materialismo acaba se encontrando em falta para explicar as situações. E diante desta falta e reduzindo o mundo a apenas um materialismo, a um corpo físico e a nós, seres humanos, como meramente físicos, como justificar certas atitudes, por exemplo, ecológicas? Como justificar que eu tenho o dever de ficar cuidando das coisas? Se é tudo um acidente. Então não há nenhuma direção realmente, deixa as coisas acontecerem. Aí então surge uma visão, uma atitude para comum totalmente sentimentalista. É a beleza do mundo. Precisamos deixar as coisas para as gerações futuras. Porque obrigação tenho eu de deixar alguma coisa para a geração futura? Se não há nada, é tudo um acidente, não há nada de errado de eu ser totalmente egocêntrico e fazer o que eu quero fazer e tirar o melhor que for para mim. Não há justificação moral no acidente no mundo físico. Não há dever moral, então, no mundo físico, no mundo essencialmente materialista de coisas mecânicas. Gerações futuras, bondade, começa a se falar em bondade humana. E aí então a camisa de força do materialismo, do mundo essencialmente, unicamente físico, fica muito apertada e o ser humano não aguenta. E ele então explode, arrebenta com a camisa, falando em beleza, falando em gerações futuras, falando em bondade. Para tentar justificar ele cuidar das coisas. E nesse caminho todo do ser humano tentar se relacionar com o seu ambiente, o seu meio ambiente, o seu mundo,
ele entra de forma, nos nossos dias em particular, de uma forma com muita força. E aí surge a idolatria, o adorar das coisas, o adorar do mundo. A maior parte da devoção ecológica é religiosa. E transformam, então, o nosso meio, o nosso ambiente e o nosso planeta num alvo de adoração. É a razão da vida. As pessoas passam a ver isto como a razão da existência. É uma idolatria, a criação virando Deus. Mas como nos relacionar com o mundo de forma que não caminhemos para essas atitudes equivocadas? As Escrituras nos dizem, nos apontam, nos revela claramente. Essencialmente, então, não vamos chamar de natureza. Como vamos chamar este mundo? Como vamos ver o nosso mundo, o nosso habitat? A palavra bíblica é criação. Criação. Não natureza, mas criação. O que nós temos diante de nós, o que é chamado de natureza, é criação. Não algo que foi criado pelo nada, algo chamado natureza, que personificamos e ninguém sabe o que é. Mas é criação porque há um Criador, que não está na criação. O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e para o alimento. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos então a criação como aquilo que vem das mãos, da intenção de Deus. Desfrutar da criação exige de mim então que eu saia das visões equivocadas de mundo, chamada natureza, e passe a ver quem eu sou, quem o outro é, e o nosso mundo, tudo como uma criação de Deus. Somente aí eu vou desfrutar da criação. Ou então eu vou ter que recorrer a alguma dessas visões equivocadas que domina a cultura em nossos dias e nos leva para caminhos complicados. Mas as pessoas estão tão dedicadas à ecologia, tantos esforços. A pessoa me disse que foi com outro casal, passaram uns dias na praia. E eles não conheciam muito bem o casal, mas estavam começando um certo relacionamento. E quando eles finalmente então chegaram lá e foram lá para a praia, para a cadeira espreguiçadeira, tomar o sol, olhar o mar, mal acabaram de sentar, a esposa, então, deste casal, se levantou e ela da bolsa tirou um saco plástico e saiu pela praia procurando qualquer dejeto e ficou pegando os dejetos. E não sentou, não participou do momento. Segundo dia, vão eles para a praia de novo. Outra sacola, outro saco. E novamente pegando os dejetos. Totalmente devota a uma visão ecológica exacerbada que a consumia ao ponto de não poder desfrutar de um momento de relaxamento e de desfrutar da criação, olhar o mar, o sol e o vento. Há algo de errado em se cuidar das coisas, limpar, não, mas em situações assim é óbvio que há algo mais envolvido. E é o comum nesta ênfase em ecologia nos nossos dias. O que é que está acontecendo? É uma visão ecológica vicária. Eu e você precisamos discernir isso com muito cuidado. Essa visão ecológica vicária. O que é isto? Nós falamos do sacrifício de Jesus Cristo como sendo vicário. Isto é, o que é vicário? Substituto para a minha redenção. Para o meu reencontro com Deus, eu reencontro o meu com o sentido da vida e a forma de eu viver. Então, isto passa pela morte de Cristo em meu lugar, na morte vicária dele. Na morte de Cristo, na morte vicária dele, sou redimido do meu estado de escuridão, perdido, sem um significado transcendente para a vida, sem a paz. Eu encontro, então,
a redenção, isto é, me reencontro com Deus, a razão da minha vida. Mas o que está acontecendo é que a ecologia está sendo a fonte e a força vicária para as pessoas dos nossos dias. O que acontece com o ser humano? O ser humano é religioso na sua essência, sempre foi. No mundo de hoje, há uma minoriazinha aí que se diz ateu, mas acabam também tendo algum ídolo ao qual entregam as suas vidas. A verdade é que o mundo é religioso, e isto não há como evitar. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade em nossos corações, por exemplo. Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O espírito humano clama pelo transcendente, algo mais além dessa realidade em que o ser humano vive. Mas o ser humano, por causa desta essência que ele é e tem, ele também carrega o sentimento de culpa. Ele também sofre com a consciência de um vazio muito grande. Consciência de um vazio e o sentimento de culpa. Ele sabe que ele é devedor e ele sabe que, diante da sua finitude, não há uma razão para a existência. Em outra palavra, o ser humano carece de Deus. O espírito humano clama por Deus. Ele precisa saber que diante de Deus está tudo em ordem, ser liberto da sua culpa. E então, com Deus, encontrar a dimensão e o significado eterno, uma razão de ser que vale a pena diante da sua transitoriedade, da sua finitude. O ser humano sofre espiritualmente. Por isso as religiões, e elas não vão embora. Pelo contrário, se multiplicam. E aí vão alguns, ou talvez a maioria, transformar a ecologia em algo religioso. Querem encontrar redenção. Estou cuidando da ecologia. É um tipo de penitência, é uma salvação por obras. A parte do Evangelho, toda a religiosidade humana que tenta responder ao problema da culpa, ao problema do vazio, vai ser baseado na onde? No quê? Nos méritos humanos, em obras humanas. Somente no Evangelho de Jesus Cristo há a morte vicária. Cristo é que pagou toda a minha culpa e me dá então condições de receber de Deus o perdão, e o perdão definitivo, e então estar em relacionamento e paz com Deus, encontrar em Deus então o motivo, a razão da minha vida, sair desse vazio. Mas a ecologia não é evangelho, vai cair na mesma forma das religiões, a parte do evangelho, a parte de Cristo. Mérito humano, esforço humano. Eu preciso de paz, eu preciso de perdão, eu sei da minha culpa. O que é que eu vou fazer para me penitenciar, me tornar melhor e bom e quem sabe chegar a essa perfeição e essa paz? Cada religião vai dar a sua cartilha. A religião da ecologia é: não sente na cadeira espreguiçadeira na praia, pega o saco e vai atrás o dia inteiro dos lixinhos. Cuidei da praia, lavei a alma, expurguei, pecado, vazio, estou melhor. Não, amanhã um novo saquinho, por favor, porque nunca terá fim isto. Mas a ecologia como vicária é o que domina. Abraçar uma boa causa, não como um reflexo da presença de Deus em mim, mas achando que a boa causa que eu vou fazer há de me dar o direito de chegar diante de Deus em paz. Esse caminho não tem fim, nunca acontece. Só o Evangelho tem a solução cabal, definitiva, patente. Ser justificado diante de Deus, porque Cristo me substituiu. Ele é vicário, Ele é meu vigário. Pagou tudo por mim. Agora sim, uma vida transformada, onde vou servir a Deus. Não porque vou chegar a alguma perfeição e algum mérito diante dEle, mas porque Ele age na minha vida, servindo-o no meu viver. Mas está aí o problema da ecologia vicária. E o problema dela é que ela perde de vista
o real problema do pecado do ser humano. E aí então tenta habitar na área do sentimento, e achando que pode apenas se sentir melhor sem resolver o problema moral, que exige a cruz, exige um Salvador. Querem serem redimidos pela criação e não por Deus. Querem ser redimidos pela criação ou pela natureza, como dizem, e não por Deus. A solução, então, onde está? A solução está em Deus e não na criação. A solução está em Deus e não na ecologia. A solução para o drama humano, o drama espiritual humano, não está na ecologia, e nem ser um militante da ecologia, mas está em Deus, o Deus da criação. Então, a solução não está em eu praticar ecologia, defender, ser um militante da ecologia, mas está em Cristo. Em Cristo. Ele é a morte vicária, Ele é a morte redentiva. Ele é o meu encontro com Deus, Ele é meu encontro com a paz, o perdão, então, com Deus, e aí uma vida plena, servindo a Deus hoje e para todos sempre, a resposta do meu espírito. Desfrutar da criação, então, exige que nós encontramos a verdadeira redenção. E precisamos fugir de toda a ideia de uma ecologia vicária. E entendido isto é que nós vamos celebrar a criação. A criação é algo a ser celebrado. A redenção em Cristo, que passa pela a redenção individual, a minha redenção, diz a palavra de Deus que ela tem uma abrangência muito além de mim. Fala de uma redenção, inclusive, da criação. A criação foi afetada, diz o apóstolo Paulo, não pela escolha dela, nós lemos em Romanos 8, mas ela sofreu as consequências, lemos em Gênesis 3, não somente em Romanos 8, mas Gênesis 3, lá quando o ser humano peca, Deus fala das consequências na criação. A criação também sofreu a corrupção do ser humano, afetou. E o mundo não é o que deveria ser ou foi no passado, antes do mal adentrar. Mas em Cristo, então, há a redenção, não somente minha individualmente, mas nós, como a nova humanidade em Cristo, a igreja é uma expressão, é um sinal disto. Mas também a criação toda. Mas vamos lembrar, quando nós celebramos a criação, nós não celebramos divindade, um panteísmo. A criação não é divina. É preciso distinguir entre o Criador e a criação e não misturar os dois. É totalmente distinto. Deus está presente na criação. Ele tem a expressão, o encontro imanente, mas Ele é essencialmente transcendente, está distinto e além da sua criação. É preciso distinguir, então, Criador e criatura. Quando celebramos a criação, não celebramos a divindade, mas a criação, isto é, Deus fez. Nós celebramos o quê? Quando nós celebramos a criação, então, se Deus fez, Deus criou, celebramos a realidade e não a ilusão, como o panteísmo, por exemplo, diz. E que então eu preciso me reintegrar a um todo, etc., porque a minha individualidade é ilusória. Não é uma ilusão, é real, Deus criou. Esse foi um dos pontos que deu base para nascer a ciência moderna, esta que está inclusive presente em nossos dias. Foi o cristianismo, muitos filósofos têm reconhecido isso, inclusive filósofos ateus. Sem uma visão de mundo cristã não teria nascido a ciência, porque o cristianismo desmistificou a natureza, ou melhor, a criação. Não é divina, pode ser estudada, mas com o conceito de criação também veio o quê? A criação é confiável. Há leis que podem ser descobertas. Deus criou, há uma razão na criação, por isso há um sentido na pesquisa. E daí por diante, outras explicações filosóficas estão envolvidas, mas enfim, ela é real, ela não é uma ilusão.
é verdadeira. Ela é então também preciosa. Não podemos desprezar, tratar de qualquer forma, porque o nosso ambiente, o nosso planeta, a criação, é preciosa, é obras das mãos de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o Salmo 19. Nós não adoramos, não é divindade, a criação não é divindade, não adoramos, mas ela é real e ela é preciosa. E nós então buscamos e cremos na criação e não na natureza. Ela é criação, não é acidental, é obra de Deus, intenção de Deus. Sem Ele nada teria existido. E ela reflete a glória de Deus. E ela foi confiada ao ser humano. Foi confiada ao ser humano. Deus, lá em Gênesis, nós lemos, entrega ao ser humano e diz: domine, subjuguem, desfrutem da criação. O ser humano é aquele que então está olhando pela obra do Senhor. Esta obra que declara a glória de Deus. Agora, o livro de Gênesis e a palavra de Deus todinha diz que houve uma queda moral do ser humano. O ser humano fracassou diante de Deus na sua busca de autonomia diante de Deus. Eu vou criar minha própria existência, minha direção, não preciso de Deus. E isto afetou, diz Gênesis, diz Romanos novamente, afetou a criação. E a criação sofre. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, nós lemos que ela geme. Então, muito antes de surgir a ecologia, falando aí do planeta Terra está sofrendo, etc., o apóstolo Paulo já cantava isso lá no passado. A natureza geme, ou a criação geme, melhor dizendo. Então, a criação, que não é divina, mas é real, é preciosa, que é criação de Deus, não acidental, é também desafiadora. É desafiadora. A criação, à nossa volta hoje, no estado alterado dela, de tantas formas nos abençoa e de tantas formas também nos traz sofrimentos. Ela está transtornada. E a começar da natureza, ou melhor, da criação do nosso próprio corpo. Como o apóstolo Paulo diz, quando fala que a natureza geme, ele diz: os nossos corpos aguardam redenção. Eles vão envelhecendo, eles adoecem. Sofremos com dores no corpo, tudo está alterado. Parece uma máquina que tem tudo para dar certo, mas não dá certo. O que aconteceu? Se é uma máquina tão perfeita, por que entra em problemas? Gênesis explica, Romanos 8 explica. Então, como nos relacionar com a criação? Como celebrar a criação? Uma abordagem equivocada. É a seguinte: Cristo veio para nos salvar, Deus quer nos salvar em Cristo, salvar o nosso espírito. Então o físico não é nada, nós desprezamos o físico. Esse não é o entendimento bíblico, desprezar o físico. Quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou corporeamente. Corporeamente. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, vai usar de metáforas muito significativas para nos fazer entender a questão do corpo glorificado. O corpo glorificado. Cuidado com o conceito, não é nada bíblico, de a vida eterna como ser uma fumacinha andando por aí. Espiritual, uma fumaça. Corpóreo. Cristo é a nossa ressurreição. O corpo dele não ficou no túmulo, se levantou. Mas um corpo glorificado, vai dizer as Escrituras, não como este. É um corpo resgatado plenamente, não mais sujeito às dificuldades atuais. Por isso, o corpo físico e o nosso ambiente físico, toda a criação, ainda que chamemos de material numa certa dimensão, é algo que precisamos tratar como muito ligado ao nosso espírito, e não algo a ser desprezado.
Não vamos buscar na árvore uma divindade, não vamos colocar uma alma, um espírito na árvore, mas ao olharmos a árvore, nós vemos algo precioso criado por Deus e que glorifica o Senhor, os céus proclamam a glória do Senhor. Então a abordagem equivocada é uma espiritualidade que despreza o físico. Deus vai salvar a minha alma e o corpo pouco importa. Não, não. Uma abordagem acertada é glorificar a Deus no lidar com toda a criação. Glorificar a Deus no lidar com toda a criação, no lidar com o meu corpo e no lidar com o ambiente onde Deus me colocou, o ambiente que Deus criou. Qual é o nosso conceito quando nós celebramos a criação, então? O conceito é mordomo. Mordomo. A palavra mordomo foi distorcida aqui no Brasil, não é verdade? Uns anos atrás. Porque surgiu o termo mordomia num sentido pejorativo, negativo. Mas vamos recordar e resgatar o verdadeiro sentido de mordomo. No nosso país, na nossa história, não tivemos muito a figura do mordomo, eu creio, mas em alguns países, até hoje ainda é uma figura muito presente. Um país, por excelência, onde a figura do mordomo nos nossos tempos é muito presente, é na Inglaterra. E o mordomo quem era? Lá estava então aquele nobre, tem uma grande propriedade, no meio da propriedade, um palacete, e muitas coisas para cuidar, e ele tem um mordomo. Quem é o mordomo? Mordomo é essa pessoa que não é o dono daquela propriedade, de toda aquela riqueza, ele não é o dono, mas ele faz, por autorização do dono, à vez do dono, como se ele fosse o dono, sendo esse administrador, com todos os poderes. Nos dias de Jesus Cristo, na cultura bíblica dos dias de Jesus, a figura do mordomo era muito presente na cultura grego-romana. E é essa figura que nós vamos encontrar em Gênesis. Deus criou. A criação é de Deus e reflete a glória de Deus. E Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança e o coloca como mordomo dele sobre a criação. Precisamos nos ver, então, como mordomo, celebrar a criação como mordomo. Nós podemos desfrutar, nós vivemos a criação, nós temos poder e dever de administrá-la, mas a criação não é o nosso Senhor. O Senhor é o Senhor sobre a criação, e nós temos o dever de desfrutar com cuidado e responsabilidade. Esse é o conceito para nós desfrutarmos da criação, abraçarmos o conceito de mordomo. E aí nossas práticas deverão ser de utilizar, limpar, sim, reciclar, economizar, preservar, mas sempre equacionando como mordomo, como criação, como servindo ao Criador. Por isso nós precisamos desfrutar da criação como? Refletindo a nossa regeneração. Fomos transformados, nascemos de novo, fomos regenerados em Cristo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Precisamos voltar em Cristo a sermos este mordomo que o Senhor colocou sobre a criação. Qual é a causa da crise ecológica, do mundo estar sofrendo tanto, com tantos danos? É um problema de pecado, que afeta então o caráter e a atitude humana. Não é um problema político-social. Se há implicações político-social, a questão política-social não é a causa, é consequência. O problema está no pecado. Um ser humano que não se vê como mordomo, não se vê como regenerado em Cristo para ser aquilo que Deus intencionou lá na criação novamente. Um ser humano cheio de ganância, centrado em si mesmo, autônomo de Deus, senhor de si mesmo absolutamente. E então, egocêntrico, cheio de ganância. E consumido pelo quê? Pelo consumismo. Consumismo e ganância. E isto leva a uma atitude
que é onde não há um desfrutar da criação, porque não se celebra a criação, não se vive a criação, criação de Deus como um mordomo sobre ela, servindo a Deus diante da criação. O problema está aí. Nós precisamos então, como crentes, refletir uma atitude para com a criação, uma atitude que vem da nossa transformação em Cristo. No meu reencontro com Deus, também entendi quem eu sou, o que meu físico é, o que o meu ambiente é. A criação é importante, é muito importante. As Escrituras vão falar do novo céu, nova terra. Eu já falei do corpo glorificado. Mas texto das Escrituras, Apocalipse, claramente vai falar do novo céu, nova terra. Do que está falando? E aí então alguns vão especular. Essa terra vai ser transformada. A Bíblia não diz isto. O que a Bíblia diz é que há um novo habitat. Isto. E a expressão, a metáfora, só pode ser a partir de uma realidade que nós conhecemos. Nova terra, um novo mundo. Nova terra e novos céus. Como isso vai ser exatamente, não sabemos. Mas haverá um novo lugar, redimido, onde não somente nós e o novo corpo glorificado estará redimido, mas todo o nosso habitat será redimido. E todo esse sofrimento e decadência que está à nossa volta, esse gemer, não vai estar presente lá. Louvado seja Deus por isso. A criação é importante. Em Cristo, então, novamente, não há apenas redenção do ser humano, do indivíduo, mas há redenção da humanidade. Por isso que o Senhor nos coloca em igreja, uma expressão da nova humanidade, da humanidade que foi caída e agora está sendo resgatada e formada em Cristo. Aquela que em Apocalipse vai ser cantada como a grande humanidade, povos de todas as línguas, raças, tribos e nações. A grande humanidade, a nova humanidade resgatada em Cristo, mas também uma nova criação para a nossa habitação. Romanos 8, a partir do verso 19, mais uma vez, diz o que a natureza criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade. Não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A obra de Cristo é muito maior, muito mais extensa do que nós normalmente pensamos. A implicação chega a ter dimensões cósmicas. Grande é esta obra de Deus. Ecologia cristã, então. A ecologia cristã é aquela que reflete o quê? A regeneração em Cristo. A minha atitude para com o meu habitat, para com o meu mundo, a começar do meu corpo, é transformado, não por causa do panteísmo, animismo, materialismo, não é transformado por causa de Cristo, que me leva a entender toda esta ordem e me submeter, me enquadrar a toda esta ordem, como deveria ser e foi no princípio na criação. Quem é Deus, quem é a criação, quem eu sou. Cristo me redime dos meus caminhos autônomos para me enquadrar com Deus, o seu plano, o seu projeto. Então, minha atitude ecológica cristã é formatada e motivada por Cristo. A grande mensagem. Deus em Cristo faz uma regeneração holística, um resgate holístico, mas em Cristo, e somente em Cristo, e a parte de Cristo não há, e não acontece, e não será encontrada. Esta redenção, essa regeneração holística plena, total, envolve o todo, mas começa por mim, começa em mim, começa em cada um de nós criados à imagem e semelhança de Deus. Que obra tremenda esta de Deus em Cristo, quando chega na minha vida.
porque esta obra em mim, na verdade, é parte de uma obra muito maior, gloriosa, a grande criação do Senhor. É isto que começa na sua vida. Já começou na sua vida? Você pode dizer que você sabe, que você sabe, que você sabe que você foi regenerado em Cristo, que você já teve o seu encontro com Deus em Cristo. Aquilo que Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João, capítulo 3, para Nicodemos, é preciso nascer de novo, regenerar. Morrer com Cristo, Cristo morreu a minha morte na cruz. Em meu lugar, vicário, substituto. A morte que era minha caiu sobre ele, a minha culpa caiu sobre ele. E por isso, através dele, vem a mim o perdão. Mas não somente isso, na ressurreição dele vem a nova vida. Uma nova vida com ele. Que mesmo que esse corpo danificado venha findar, haverá de ser para todo sempre no corpo glorioso. Já chegou a sua vida a grande regeneração ecológica de Deus em Cristo. Que o Senhor transforme o seu coração se ainda não chegou. E todos nós possamos sair daqui nesta manhã, conscientes e certos. Deus em Cristo me regenerou para Ele, hoje e para sempre. Vamos orar.